Muito bom, bom dia para você, seja bem-vindo. Estamos aqui agora iniciando o estudo da lição da Escola Sabatina. E olha, como nós aprendemos nesse último trimestre, hein? Quanta coisa linda aprendemos sobre a Palavra de Deus, aprendemos a interpretar, aprendemos a entender textos difíceis, a estudar profundamente a Bíblia. Olha, quem estudou a lição todo dia, quem tem esse guia maravilhoso em casa, eu aconselho você que faça uso dele. É um material fantástico para ajudar a gente na nossa caminhada espiritual, porque nós usamos a Bíblia para nos relacionar com Deus. Então, esse manual deste trimestre foi exatamente como usar a Bíblia, como potencializar a compreensão das Escrituras. Então, fica aí na sua biblioteca, guarde, use esporadicamente, volte a ler, a estudar esse conteúdo e pôr em prática os ensinamentos que tivemos durante estes últimos 3 meses. Nós estamos iniciando agora então nossa conversa, nosso bate-papo. Você pode participar com a gente através do nosso chat, está aberto, você pode enviar um comentário, você pode fazer uma pergunta, participe conosco e a gente vai juntos aqui poder comentar juntos, discutir esse tema e aprofundá-lo, para que possamos aprimorar o nosso crescimento espiritual. O nosso convidado de hoje, que também foi o pregador, o pastor Paulo Godinho, presidente da Associação Norte do Pará. É com muita alegria que o recebemos, damos ele a palavra agora para enviar um abraço para todos. Obrigado, pastor Fanuel. Eu creio que muitos de vocês já estiveram conosco no culto, e foi uma bênção a gente poder hoje fortalecer um pouco mais a nossa espiritualidade. Nós estamos fechando hoje um trimestre, e pastor Fanuel, eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência esse trimestre. Eu me senti no bacharelado em teologia na classe de Introdução Geral à Bíblia, né? Eu fiquei assim impressionado com a capacidade do autor apresentar para nós assim um resumo com tanta qualidade de itens que são fantásticos, excelentes, e todos aqueles que estudaram a lição, eu tenho a certeza que estão olhando para a Bíblia agora de uma perspectiva diferente, e aquilo que a lição vai trabalhar hoje conosco, né? Acima de conhecer regras, de conhecer tantos detalhes sobre a Bíblia, nós temos o desafio da prática, e nós vamos tentar detalhar esse assunto para a nossa edificação e para o nosso crescimento nessa também. Mas foi uma experiência extraordinária, poder estudar, rever alguns conceitos que às vezes a gente vai esquecendo, mas eu louvo a Deus pela Escola Sabatina. Realmente Deus usa a Escola Sabatina como uma ferramenta de edificação muito grande na nossa igreja. Então, parabéns por você ser aluno da Escola Sabatina, e fique atento aí que Deus tem coisa boa para todos nós nos próximos minutos. Muito bem, olha, a lição da próxima semana já é lição nova. O tema é Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. O autor da lição, o pastor Mark Phelan, e nós vamos aprender então como testemunhar, como fazer amigos para Jesus e como participar ativamente da missão. Então, tenha a sua lição, participe, estude. Você também tem ela acessível de maneira digital no site da CPB, que está lá disponível a cada semana, para que você possa ter a sua lição, baixar o conteúdo, mas se possível adquira a lição de forma física, faça a sua assinatura. Estamos já iniciando o projeto Maná, que é para que todos façam assinatura, que vai começar então para o próximo mês o projeto, para que até o mês de setembro a gente possa ter todos os membros familiares com a assinatura da lição, em suas respectivas idades, para que esse alimento espiritual diário esteja em cada lar e possa ser usado. Mais importante do que fazer assinatura é fazer uso do material, lembrando sempre que a lição aponta para a Bíblia, é um estímulo ao estudo da Bíblia, que é de fato o livro principal, real, o fundamento, a base da nossa fé. Pastor Paulo Godinho, nós tivemos durante o trimestre lições maravilhosas. A gente teve aqui, fazendo apenas um retrospecto, a singularidade da Bíblia, a origem e natureza da Bíblia, a visão de Cristo e dos apóstolos acerca da Bíblia, a Bíblia como uma fonte autoritativa da nossa teologia.
Vimos também um princípio pós-reforma protestante, sola escritura, por que a interpretação é necessária, um pouco de idioma, texto, contexto, a oração, a criação, falando um pouquinho de Gênesis em 2 partes, depois a Bíblia como livro de história, para ajudar a entender o desenvolvimento da humanidade, um pouco de profecia na Bíblia, e depois vimos alguns textos difíceis e como lidar com eles. Mas pastor, na minha opinião, a lição que mais mexeu comigo foi essa última, porque de tudo que vimos, nós vimos conceitos orientativos, normativos de estudo, mas a lição dessa semana, quando fala sobre viver pela palavra de Deus, a coerência, a prática, foi o que mais tocou meu coração. E qual das lições do trimestre mais mexeu com o senhor? Você pode partilhar com a gente algum destaque? Pastor, a lição que mais mexeu comigo, assim, que me aguçou para eu aprofundar um pouco mais o tema, foi a lição de número 5, falando sobre somente pelas Escrituras. Eu sou apaixonado pela história de Lutero, como que Deus usou esse homem, a sua coragem, a sua ousadia, a maneira que ele se colocou nas mãos de Deus. Ele enfrentou todo um sistema religioso, e Deus usou ele como um instrumento para engrandecer a Bíblia, fazer com que a Bíblia se tornasse acessível para as pessoas. Então, essa lição ela foi muito especial para mim, e foi a partir de Lutero que nós temos uma nova história com relação à Bíblia, né? Liberdade, depois vem as sociedades bíblicas, Bíblia sempre disponível para as pessoas, as traduções também. E a outra foi a lição de número 12, pastor, porque diz assim: lidando com passagens bíblicas difíceis. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vai, como um leitor assim normal, a gente vai encontrando textos, situações, expressões, né? E às vezes as pessoas perguntam para nós também, como nós somos cristãos, adventistas. Então, para mim, essa lição aqui, ela foi muito interessante, e na minha visão, pastor, ela é uma ponte para ajudar na lição do próximo trimestre, porque nós vamos falar sobre o testemunho, sobre evangelismo. E ao evangelismo, o que a gente faz no evangelismo? A gente explica a Bíblia para as pessoas, né? E as pessoas perguntam de textos difíceis, que elas também não entendem. Então a gente precisa, como diz o apóstolo Pedro, aprender a dar razões definidas da nossa fé. Então eu gostei desse texto aqui. E a lição de hoje, sem dúvida, ela é bem prática, objetiva, relevante, né? E tem a ver com o nosso nível de paixão, de amor também pela Bíblia. E a gente vai caminhar um pouquinho por esse caminho agora. Olha, nós mencionamos aqui a presença de várias pessoas, unidades que estão aqui presentes, representativas aqui através do nosso chat. Muito obrigado a todos aí que estão conosco, participando, enviando aqui seus comentários. Menciona aí a doutora Naira Padilha, o Valdemir, o Rosinaldo, que até comenta: nós precisamos praticar a palavra, não apenas ser ouvintes. Amém, Rosinaldo, é isso mesmo. O Wagner Moraes, que também fala sobre a importância aí do estudo da lição, e o Haroldo Melo, que dá um feliz sábado para todos, e menciona que muitos têm utilizado a autoridade de Jesus para fazer uma suposta dicotomia entre evangelho e doutrina, escudados pelo princípio de Martinho Lutero. Aí ele pergunta: o que fazer com esses conceitos, né? Conceitos que não estão pautados no assim diz o Senhor. Pastor, a gente podia começar lendo o texto de Tiago 1:22 e abordando então essa vivência prática, vivendo pela palavra de Deus. A Bíblia nos diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que o pastor Tiago estava querendo dizer para a igreja quando menciona essa questão de não se enganar? Como é que a gente pode se enganar ou se auto-sabotar na questão do cristianismo, do discipulado de Cristo? Bom, pastor, eu acho interessante para a gente responder essa pergunta, e você vai me ajudar. Você fez a pergunta e vai me ajudar a encontrar a resposta. Assim, eu acho que uma das questões que faz essa autossabotagem é a questão da vida moderna, tá? Então vamos só contextualizar, porque nós somos cristãos no século 21,
E nós vivemos numa cidade grande, nós temos trânsito, nós temos tantas coisas que roubam o nosso tempo e tiram de nós o tempo que nós deveríamos dedicar a Deus. Então acho que a gente pode contextualizar a lição, como viver a palavra de Deus, para você que é universitário, para você que é empresário, para você que é médico, advogado, em diferentes áreas, porque o mundo, pastor, o mundo moderno, ele está uma loucura, e todas as pessoas, elas têm dificuldades hoje para administrar o seu tempo. E aí o que acontece? Nessa busca nossa, frenética, pela sobrevivência, pelo bem-estar da família, por status e posição social, então nós acabamos, assim, não tirando o tempo que seja devido e necessário, Uma coisa que a gente pode colocar aqui, para mim, na resposta que eu colocaria para você, seria essa questão assim, estou tão agitado, estou tão atarefado, e aí entra um conceito, além da autossabotagem, a mente acelerada, que por mais que você vai ter contato com a Bíblia, você não tem um contato de qualidade, porque a lição vai falar de horas tranquilas, E a pergunta, quem que está tendo momentos de hora tranquila, Você sai 5 da manhã, 6 da manhã, chega tarde da noite, então, como que eu vou organizar o meu tempo agora, para eu passar tempo com Deus? Porque Bíblia, e você pode usar isso, recursos, de áudios, no carro, então existem maneiras, eu acho que a gente tinha que traduzir isso para a igreja de forma prática, para você não ter um sentimento de culpa. Eu não pude ler a Bíblia, mas você está no trânsito, você coloca ali um pendrive, você coloca um DVD, e você pode ouvir uma narração da Bíblia, a Bíblia já está toda narrada. São privilégios que nós temos na nossa cultura, ter a Bíblia toda em áudio, e você pode, esses dias eu estava, nesse sermão que eu preguei sobre Ellen White, eu estava bem atarefado, e eu precisava ler uma sessão de um capítulo de Ellen White, e aí o que eu fiz? Eu tinha que limpar a casa, que estamos fazendo muito isso agora na quarentena, E aí eu coloquei um fone de ouvido, e enquanto limpava a casa, eu ouvi toda a narração do capítulo de Ellen White sobre Enoque. E aí me chamou a atenção, eu ouvi a primeira vez, me chamou a atenção, ouvi uma segunda. Então nós temos esses recursos. Então acho que essa questão do contexto, pastor, e além da autossabotagem, a mente acelerada tem atrapalhado muitas pessoas a ter tempo, e eu colocaria aqui tempo de qualidade com Deus, tá? Não sei se você quer colocar alguma coisa a mais nesse ponto aí, porque você cuida de uma grande igreja, e a gente percebe, até nós pastores também temos essa dificuldade, ter tempo de qualidade com Deus. Eu acrescentaria, pastor, que a gente se esconder atrás do conhecimento, porque nós temos muitas oportunidades de ouvir sermões, estudos e aprofundar a Bíblia, e pode ser que muitas vezes nos escondemos no fato de que eu já sei, mas eu não coloco em prática, mas eu sei o que é o certo, mas no momento certo eu vou fazer, e acaba que o conhecimento, ele sobrepõe a prática, no sentido de que o conhecimento seria o fim em si mesmo, quando na verdade ele é o meio para produzir o crescimento. Então eu creio que eu acho que o grande desafio nosso, sobretudo aqui, que vivemos em um contexto urbano, com ótimos pregadores, acesso à tecnologia, a gente pode visualizar conteúdos de alta qualidade, mas ainda assim eu creio que falta um pouco de prática de tudo isso que às vezes a gente tem overdose de conhecimentos, de conteúdos, e falta um pouquinho da vivência. Por isso que eu gostei tanto da lição dessa semana. O senhor mencionou aí sobre Martinho Lutero. Eu admiro muito esse servo de Deus, que descansa, aguardando a ressurreição. Mas quando a gente estuda a história de Martinho Lutero, devido ao encontro dele com a graça de Cristo, ele aprofundou tanto a graça, que o livro de Tiago, que é o livro que usamos para introduzir a lição, enfatiza muito a vivência prática, as obras. E Lutero teve dificuldade de conciliar Tiago, ao ponto de até sugerir que, se possível, ele tiraria o livro de Tiago da Bíblia. E o livro de Tiago enfatiza tanto a prática, que Tiago chega a dizer, em capítulo 2, verso 17, a fé, se não tiver obras, é morta. Como que a gente poderia conciliar isso? Porque hoje vivemos em um mundo evangélico, onde se prega um Cristo que morreu na cruz por nós, que é o Salvador, e que nós devemos viver com Ele, não importa as nossas lutas, podemos ainda ter erros, mas Ele vai estar ajudando, no final vai dar tudo certo, e parece que é um tipo de pregação evangélica que não produz a transformação do caráter,
que é bíblica. Como é que a gente poderia então conversar, dialogar sobre isso, ajudar pessoas que estão conosco agora, assistindo, vão assistir em outro momento, que olham às vezes para a igreja adventista como aquela que dá muito ênfase às obras, mas que também vê igrejas evangélicas que dão muita ênfase apenas na graça. Como é que a gente poderia entrar em um consenso aí, equilíbrio, para compreender o papel de cada fator: graça, obras, prática, conhecimento? Pastor, é isso mesmo. Eu queria colocar um ponto aqui. A Bíblia, ela não é um livro de entretenimento, tá? Muitas pessoas olham, a Bíblia é um livro, também não é um livro, não é entretenimento, também não é um livro só de conhecimento, para passar informações, né, que você tem ali de diversas áreas. A Bíblia é um livro que foi deixado por Deus para produzir transformações. E neste sentido que a gente observa que o livro de Tiago, ele se importa com o aspecto, lógico, Paulo, ele se importou com o aspecto teológico, né? Seria uma teologia mais sistemática. Tiago já tinha uma teologia mais aplicada, porque quando ele escreveu a sua carta, e dizem que Tiago e Marcos foram os primeiros livros da Bíblia a ser escrito. E Tiago tinha uma preocupação com que as pessoas que estavam sendo perseguidas durante a diáspora, em diferentes lugares, sem apoio da igreja, sem apoio de líderes, de nada, como que elas estariam vivendo a sua fé? Por isso que ele coloca o assunto de fé sem obras, porque a tendência da gente num contexto de crise, eu estou sozinho mesmo, vou fazer o que eu quero. E Tiago pregou nesse contexto, né? Então, esse equilíbrio a gente encontra na Bíblia. E Lutero tinha realmente essa dificuldade, porque a imersão dele na graça de Deus, ela foi muito grande. Inclusive, eu trouxe aqui uma citação de Lutero, que quando ele se refere à Bíblia, Lutero diz assim, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras, deve ser rejeitada, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Então, pastor, quando você comenta aqui essa questão do conhecimento, e a nossa igreja, ela valoriza muito a questão do conhecimento. Se você pegar a lição desse trimestre que nós estudamos, foi uma lição, um conhecimento assim extraordinário, né? Então, se você pegar um adventista raso, que tem um conhecimento básico da Bíblia, comparado com uma pessoa que é evangélica, ele já vai ter um conhecimento a mais, porque você está num ambiente que valoriza bastante a questão do conhecimento. Só que o nosso desafio a Bíblia não foi somente deixada para dar informação, mas para produzir transformação. Então a informação, ela é um veículo para chegar no resultado final, que é um caráter mais semelhante ao caráter de Cristo. E nós, como adventistas, pastor, nós reconhecemos a cultura, tá? E existem muitas áreas da ciência que nós reconhecemos também. Para nós não existe conflito entre ciência e religião. Nós entendemos, podemos tirar o melhor da religião, e nós entendemos a importância disso para nós. Porém, para nós que nascemos de novo e queremos o céu, nós temos então vários outros paradigmas, e às vezes existe esse conflito, né? Ciência, religião, o que eu pratico, o que eu não pratico, o que tem fundamento, o que não tem. Bom, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte: no mundo em que nós estamos vivendo hoje, a palavra de Deus, ela precisa ser colocada em prática, porque não é o conhecimento que as pessoas querem ver. As pessoas querem ver o quanto que nós somos coerentes com o conhecimento que nós temos. Então eu colocaria esse desafio para você. Aquilo que eu sei, eu posso estar numa igreja, pastor Fanuel, que valoriza muito assunto de saúde, certo? Eu posso estar numa igreja que valorize demais a questão da família, mas eu posso estar, na minha vida pessoal, uma coisa é o que a igreja crê e ensina, outra coisa é aquilo que eu absorvo e aquilo que eu coloco em prática. Então, às vezes a gente percebe na igreja, reforma de saúde, por exemplo, a igreja orienta o uso da água, a questão do ar, do exercício, do sono, do repouso, o que você deve evitar, perigo de alimentos. A igreja passa um conhecimento para os membros. Agora, cabe a nós, né, pegarmos esse conhecimento e colocarmos em prática na nossa vida. E você falou de Tiago aqui. Tiago, ele era tão preocupado com a questão da prática
cristã, não somente da palavra, mas, por exemplo, para Tiago, um cristão que não tem controle da língua, a Bíblia diz que a religião dele é vã. Um cristão que não cuida dos órfãos, não cuida das viúvas, que não guarda, que não incontaminado do mundo. Então Tiago ela tinha essa preocupação, e foi Tiago que trouxe esse equilíbrio, né, para a religião cristã, mostrar para nós que religião não é só conhecimento, mas a prática ela é fundamental e é o adorno mais lindo da vida cristã. Então, pastor, qual seria o papel da busca da interpretação da Bíblia, se o real propósito é apenas viver, de fato, uma relação mais íntima, dependente de Deus? Qual seria, então, a importância da interpretação, da compreensão da Bíblia, se o objetivo é essa transformação do eu? Pastor, a resposta que eu daria para você é assim, é porque nós vivemos em um grande conflito. Tá? Então, há distorções da palavra de Deus no mundo em que nós vivemos, e por existir esse grande conflito, Satanás, ele, no passado, ele não permitia que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. As pessoas eram perseguidas, você vai perceber muitas pessoas que foram traduzir a Bíblia, elas foram queimadas, elas foram mortas. Mas Satanás, ele mudou a sua estratégia nos dias de hoje. O que ele fez? Vamos traduzir Bíblia, vamos parafrasear a Bíblia, e coloca a Bíblia na mão do povo. Então hoje existe uma saturação de Bíblia na mão das pessoas, e o que está acontecendo? Isso faz parte de uma estratégia do inimigo no tempo do fim, né? Fazer com que as pessoas não tenham tempo de qualidade com Deus, e que você não coloque em prática aquilo que você está aprendendo. Então a resposta que eu daria, por que é importante? É porque nós vivemos no meio de um grande conflito, e há muitas distorções de textos bíblicos, vocês que estão ouvindo sabem muito bem disso, muitas interpretações equivocadas. Então na nossa igreja, por exemplo, nós não tratamos a Bíblia somente como um livro de aplicação, né? Pega a Bíblia, esse texto e fala, não, nós queremos entender a Bíblia no seu sentido original, no seu sentido técnico, e para isso existe então a hermenêutica, é uma ferramenta, lógico, mais trabalhada por pessoas que se formaram na área, mas vários membros também, eles têm essa facilidade, uma mente boa para poder trabalhar num contexto hermenêutico. E a exegese nós fazemos todo dia, que é você ler e entender o texto da Bíblia para a sua vida, né? Então fica para nós esse desafio de conhecer, experimentar e praticar, né? Obedecer a Deus, que é o mais importante. Não adianta só ficar no campo do conhecimento, porque se a gente ficar no campo do conhecimento, você vai ver, Satanás ele conhece toda a Bíblia, e a gente falou disso aqui na lição dessa semana, né? A gente viu, ele conhece toda a Bíblia, mas o que Satanás não permitiu? E ele cita a Bíblia de cor, né? E o que ele não permitiu que o conhecimento fizesse? Que o conhecimento operasse nele transformação, tá? Então as pessoas que conhecem a Bíblia, mas elas não estão deixando a Bíblia entrar, né? Você pode ser um professor de teologia, explicar toda a Bíblia, dar uma panorâmica de um livro, de uma seção da Bíblia, mas não é isso que Deus quer. A Bíblia precisa produzir transformações, e ao produzir essas transformações no nosso caráter, nós vamos se tornando sal da terra, luz do mundo, nós vamos nos tornando uma bênção para o reino de Deus. Muito bem, o Cláudio Almeida coloca um comentário bem pertinente aqui dentro dessa fala. Nossa atitude diante das Escrituras é: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém. Essa de fato tem que ser a nossa atitude hoje. Pastor, o senhor mencionou um assunto que mexe muito comigo, porque hoje pessoas se colocam diante do celular ou de uma câmera, gravam um vídeo, fazem uma transmissão, preparam às vezes uma apresentação, e conseguem seguidores, conseguem muitos assistentes, né? Pessoas que estão ali dando audiência. E muitas vezes as pessoas apresentam de uma maneira contextualizando, usando os acontecimentos atuais, para atrair a atenção. Mesmo ditos cristãos, evangélicos, sobretudo até adventistas. E pode ser que algumas pessoas estejam agora assistindo e queiram saber, será que a igreja adventista de fato, ela usa um estudo bíblico sério, que fundamenta todas as suas crenças, doutrinas, ou será que tem alguma coisa escondida, que aí tem que despertar alguém para poder revelar uma interpretação profética? E a gente tem percebido alguns pregadores que têm se destacado na internet, e que têm posições que diferem
que não são apresentadas, defendidas de maneira oficial pela Igreja Adventista. Nós já aprendemos aqui que a Igreja Adventista adota o método histórico-gramatical, e quando se trata de profecia, a profecia se cumpre ao longo da história, o historicismo, não é preterismo nem futurismo. O que a gente poderia, pastor, trazer como argumento de formação de base, para que todos possam identificar que a Igreja Adventista é séria, que suas crenças básicas, as doutrinas são enraizadas na Bíblia, com um estudo sério, para que ninguém tenha dúvidas e não vá procurar conteúdos em outras fontes? Pastor, eu entendo que nós, como adventistas, a gente quando vem para a igreja, a gente tem um básico, né? Esse básico é o estudo bíblico. Então você entende aquele básico, depois desse próximo passo, você se torna aluno da escola sabatina. E aí você está num ambiente que você começa a comparar agora e ter um pouco maior, uma capacidade maior de argumentar, né? Somado a isso, você tem os cultos da igreja, que também explicam a Bíblia de diferentes maneiras, fazem séries e tal. Aí você tem lá os pequenos grupos, você tem o seu estudo pessoal. Então veja só, desde que você se converteu, você passou por um estudo bíblico, aí você vem 2 ou 3 vezes na igreja, você ouve uma explicação, um sermão, uma abordagem, uma contextualização. Aí você vai no pequeno grupo, tudo isso, essas são ferramentas de Deus em ambientes diferentes, é estudar a Bíblia de maneiras diferentes. Então todas elas vão nos enriquecendo. Às vezes você pega um sermão temático na igreja, uau, um sermão temático, aí você pegou um texto aqui, outro lá, essa é uma maneira de entender a Bíblia. Aí o pastor da igreja pega um sermão expositivo, aí ele vai aprender a entender uma seção da Bíblia, certo? Aí às vezes você faz um sermão mais voltado para a história ou para a profecia. Tudo isso é pedagógico, por isso que nós, pregadores, nós temos a responsabilidade de estruturar a mensagem de tal maneira que a pessoa vai entender e quando ele for estudar, ele vai saber fazer essa diferenciação. Por quê? O mundo que nós vivemos hoje, as pessoas não se importam com a mensagem, somente com a aplicação da mensagem. E aqui que está o problema. E essa aplicação, ela é uma aplicação existencialista e humanista, que vai ficar a vida toda falando sempre a mesma coisa, né? Então nós não podemos viver num movimento como a Igreja Adventista, que valoriza muito as Escrituras, que já foi denominado como povo da Bíblia, e fazer parte deste movimento e ser um crente analfabeto da Bíblia, tá? Isso não está ligado à nossa salvação, mas está ligado à nossa santificação, à questão prática. Então a gente precisa ter essa diferenciação. E uma coisa que eu queria colocar aqui, pastor, que eu trouxe como nota aqui para vocês, eu tenho me preocupado muito hoje em dia com alguns termos que as pessoas estão usando nas igrejas. E eu disse para vocês no sermão que eu ia falar isso aqui. Primeiro, que a igreja, existe uma discussão muito grande hoje de ser relevante, ser contextualizado, e todo mundo fala, a igreja tem que ter uma mensagem bíblica relevante, contextualizada, né? Irmãos, quando você vem à igreja, nós pregadores, nós temos a responsabilidade de explicar a Bíblia, tá? E Deus sempre vai usar o pregador, não para falar aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. E o que eu gosto na igreja adventista, é que a nossa igreja não é a igreja do assim diz o pastor, é a igreja do assim diz o Senhor. E para isso, você precisa conhecer a Bíblia, para você não ter essa dependência a nível de, lógico, a pessoa chegou na igreja, ela vai depender de uma informação ou de outra, mas tudo aquilo que a gente faz, seja o culto, seja a escola sabatina, tudo é para ensinar. A estrutura central da nossa igreja é o ensino, tudo deve girar em torno do ensino. Mas eu queria falar o seguinte, quando alguém falar para você que a igreja precisa ser relevante, e a igreja precisa se contextualizar, você está correto, mas eu quero colocar mais um ponto aqui para você. O primeiro compromisso de uma igreja é ser bíblica, no seu aspecto teológico, tá? Uma igreja que fica pensando em agradar, vou fazer programas, eventos para agradar as pessoas, uma liderança que quer agradar as pessoas, porque nós somos seres pecaminosos com paixões e tendências, e não é tudo aquilo que eu ouço que eu gosto, tá? É igual a alimentação. Dá um exemplo aqui,
Deus estabeleceu frutas, verduras, legumes e grãos, coisas que fazem bem para a minha saúde. A pergunta: eu gosto de todas elas? Eu não gosto. Você gosta de jiló, por exemplo? Jiló é uma coisa boa para a saúde. Eu já passei a gostar de jiló, tá? Mas a gente deve, então, entenda, não é tudo aquilo que quando a gente vem na igreja, não é tudo tudo é verdade, mas não quer dizer que eu esteja em condições. Às vezes você não gosta, né? Então, o primeiro compromisso de uma igreja é ser bíblica, revelar a vontade de Deus para as pessoas. E cabe a você agora ser sincero com a revelação de Deus. Então, o primeiro compromisso de uma igreja é ser bíblica no seu aspecto teológico. O que está acontecendo hoje em dia? Há muitas igrejas deixando de ser bíblica para agradar pessoas, pastor Fanuel. E aí é o programa para agradar o fulano, porque ele tem dinheiro, é o Beltrano, porque é isso, porque é aquilo. A igreja não existe para isso. A igreja é um ambiente de confrontação, de transformação, de mudanças. Por isso quem vem à igreja tem que ser humilde, porque você não vai ouvir o que você gosta de ouvir. Você vai ouvir o que você precisa ouvir, é igual uma consulta médica. Você enrola a vida toda para não mudar aquela área. Chega lá, o médico fala um monte de coisa que você não gosta de ouvir. Você vai ter que deixar o refrigerante, vai ter que deixar o açúcar, vai ter que deixar a carne, vai ter que fazer exercício. Você nunca fez aquilo, você não gosta de ouvir aquilo, mas é preciso você ouvir. Então, por favor, irmãos, quando vocês vierem à igreja, existe esse lado prático que você pratica lá na sua casa, na sua rua, a coerência cristã, mas a igreja tem esse compromisso de não baixar os padrões em nome de uma contextualização, em nome de uma relevância. O compromisso da igreja é agradar a Deus e não organizar sistemas e métodos para agradar pessoas. Aí vem as concessões que muitas igrejas fazem shows e usa tudo quanto é tipo de recurso para arrebanhar pessoas. Então isso é uma reflexão para nós. Por isso que, pastor Fanuel, dada essa hermenêutica equivocada no mundo contemporâneo, nós temos essa religião na situação em que nós estamos vivendo hoje, tá? Que é um cristianismo frio, vazio, doente, fraco, que as pessoas não experimentam mais transformações, por causa de uma hermenêutica, não é hermenêutica bíblica, é uma hermenêutica humanista, focada nas pessoas. E a cultura bíblica precisa ser teocêntrica. Eu louvo a Deus e eu oro para que a nossa igreja continue sendo uma igreja teocêntrica, tendo a Bíblia como palavra de Deus, e nós vamos nos contextualizar metodologicamente para atender as pessoas, mas jamais abandonar o que a Bíblia diz sobre música, sobre alimentação, sobre estilo de vida. Nós jamais, espero que a nossa igreja nunca chegue nesse ponto. Pastor Marcos Gonçalves, ele fala que mexeu com ele quando o senhor falou da agitação que a gente está vivendo. Então, como é que a gente pode, no meio desse grande conflito, que dica o senhor daria para a gente ter uma espiritualidade mais consolidada, mesmo na correria de ter que acordar cedo para o trabalho, chegar tarde em casa? Como é que a gente poderia, alguma dica, alguma orientação para desenvolver melhor a nossa espiritualidade? Pastor, essa pergunta ela é boa, ela é interessante, ela vai assim, parabéns aí à pessoa que fez a pergunta. Bom, o que eu posso, antes de eu fazer teologia, pastor, até os meus, eu nasci na igreja adventista, me criei na igreja adventista, não sei o que é viver fora da igreja, mas eu nunca tive uma experiência real com Deus, até os meus 16 anos de idade. Nunca tive essa experiência real com Deus, de sentir, de orar, de clamar, de chorar. E a minha experiência com Deus, ela aconteceu num curso que eu fiz, que eu não queria ir nesse curso, e o pastor me desafiou, o auditório todo, que nós começássemos a visitar as pessoas e orar com elas, e ensinar a Bíblia a falar de Jesus. E eu aceitei o desafio, comprei meu primeiro estudo bíblico, comecei a estudar a Bíblia com as pessoas, mas pastor, eu não tinha uma experiência real com Deus. E na medida em que eu comecei, eu estou adiantando um tópico aqui, que esse aqui era o meu último tópico da lição. À medida que eu comecei a falar de Deus para as pessoas, acendeu em mim um fogo, um desejo de ler mais a Bíblia,
de orar mais. Então, assim, o que eu diria para você? Durante o seu dia, você precisa se organizar. Você vai dormir suas 8 horas, qual o momento que eu vou separar para Deus? Qual o momento? Porque existem pessoas, por exemplo, que são mais ansiosas, pastor. Essas pessoas sofrem mais, porque quando elas acordam pela manhã, elas não conseguem ter um tempo de qualidade com Deus, certo? Então, isso aí tem a ver com o seu temperamento. Então, você tem que pegar o seu temperamento, que aparentemente é algo ruim, e quando você se ajoelhar e falar, meu Deus, a minha mente, eu não consigo me concentrar de manhã, me ajude a vencer isso aqui, eu vou estudar a Bíblia, mas a mente está fugindo. Tem pessoas que eu conheço que elas se dão melhor lendo a Bíblia à noite, que ela já fez todas as atividades, não há mais ansiedade nela. É mais ou menos assim, olha, uma pessoa que é ansiosa, ela não consegue fazer a primeira refeição, ela já quer ir logo para a atividade. Quando que ela gosta de comer à noite? Quando ela olha e vê suas atividades feitas, ela senta, relaxa e diz, agora eu quero comer, porque é o prazer, entende? Então, meu querido irmão, descubra o seu temperamento, né, seu nível de ansiedade. Agora, você precisa criar disciplina. Existem as ferramentas, aí você precisa criar o hábito, consolidar o hábito, acordar 30 minutos mais cedo, ou no ônibus quando você vai. Eu trabalhava em São Paulo, da minha casa da minha mãe até o meu local de trabalho, eram 3 horas, eu acordava de manhã, pastor, e eu não lia a Bíblia, eu só fazia a minha oração. Eu acordava, fazia a minha oração, trocava de roupa, comia alguma coisa, corria para o ponto de ônibus. Como o meu trajeto eram 3 horas sentado dentro de um ônibus, o que eu fazia? Aí é quando eu ia ler a minha Bíblia, eu ia ler o livro do Espírito de Profecia, que eu sempre combinei, e ler a lição da escola sabatina. Então, cada um de vocês precisa analisar a sua realidade, porque não existe uma regra igual para todos, porque um empresário, outro é médico, outro é carpinteiro, outra é dona de casa. Então você precisa ver em que momento, o fato que você tem que ter essa disciplina e tentar ligar a sua mente, dizer, Deus, o meu tempo, eu estou ansioso agora, não estou conseguindo me concentrar na Bíblia. E não pegar porções muito grandes, pastor. Pegar uma porção pequena, meditar, escrever, pensar, e usar os recursos que nós temos à disposição. Eu espero que isso te ajude, mas o pastor Fanuel talvez possa colocar mais alguma coisa. Eu creio que essa disciplina, a minha vida pessoal, eu tento ser disciplinado, definir esse horário, como o senhor disse, e cumprir esse horário, escolher um local em casa, que aí eu acordo naquela hora definida com Deus, é o meu acordo com Deus, eu vou então ter aquele momento a sós, aquele momento tranquilo com Ele. Agora, se não é possível em casa, como o senhor mencionou, vamos fazer então do trajeto, mas a gente não pode deixar de ter essa disciplina diária, de ter um momento a sós com Deus. E esse momento a sós que vai dar equilíbrio para o restante do dia, para controlar a ansiedade e a agitação do dia, que vai acontecer, mas a gente vai ter uma sabedoria para tomar decisões e não se arrepender depois. Pastor, deixa eu dar o meu testemunho aqui, como que eu tenho feito na minha vida. Hoje pela manhã, eu li 5 capítulos da Bíblia. Tá? Acordei, eu estou lendo agora o livro de Êxodo e estou lendo o livro de Marcos. Tá? Então, como que eu faço? Eu acordo pela manhã, já pego ali na minha Bíblia, já começo a ler, anotar. Eu estou lendo, por exemplo, passei pelo livro de Êxodo, e teve muitas coisas ali que ficaram, eu coloquei uma interrogação, estudar mais, eu não entendi, eu preciso ver esse assunto aqui com mais tempo, porque a Bíblia, pastor, vou dizer uma coisa para você, é como aqui no norte, tem muito peixe, e o povo come muito peixe aqui no norte. A Bíblia é como se fosse um peixe. Você vai comer o peixe, você vai pegar a carne, mas você vai deixar os espinhos. Você não come o espinho, tá? Quando você for ler a Bíblia, é a mesma coisa. Fique com a carne. Essa questão dos espinhos, vocês não precisam se preocupar. Tem gente que ganha para explicar para você, certo? E aí tem livros, tem literatura, mas você fique com o melhor da Bíblia para você. Entenda numa perspectiva mais doutrinária, num contexto do grande conflito. Aproveite o máximo que vocês possam. Eu acompanho os sermões de vocês aqui no Marco, por exemplo, e o pastor Fanuel, ele é muito bíblico, ele sempre prega dentro de um critério hermenêutico, então sempre é uma aula para você poder entender isso é muito positivo, tá? Então, na minha experiência, e à noite, pastor, o que eu faço? Hoje eu li 5 capítulos da Bíblia, no meu carro eu já deixo uma Bíblia, eu tenho a minha Bíblia do lado da minha cama, eu tenho uma outra Bíblia no meu escritório da associação, eu tenho uma Bíblia dentro do carro, de ambientes diferentes, tá?
Então eu estou dirigindo, peguei um trânsito, o que eu vou fazer? Eu vou ler a Bíblia, estou parado ali, já li um versículo da Bíblia, já ganhei o dia, tá? À noite, antes de dormir, ler um trechinho da Bíblia, uma reflexão, alguma coisa, isso aqui. Então eu tenho feito assim, eu tenho várias Bíblias, tenho a minha Bíblia da madrugada. Essa Bíblia que eu estou hoje aqui, é a Bíblia que eu uso para ler de manhã, tá? Dentro de pouco tempo eu vou trocar de Bíblia, porque ela vai estar toda arriscada e anotada. E eu tinha um alvo comigo de trocar de Bíblia todo ano. E o que eu fazia? Todo ano eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que trocar a Bíblia, certo? E aí a Bíblia toda, eu tenho lá umas 12, 15 Bíblias que eu troquei todo ano. Troquei. É lógico que com o tempo você vai melhorando a qualidade e diminuindo um pouco mais a quantidade. Mas essa tem sido a minha experiência. Não sou padrão para ninguém, mas isso tem me ajudado. E como viajo muito, Bíblia em áudio também, isso me ajuda. O celular também, né? Às vezes tem o celular aqui, às vezes está num local, vai para uma reunião, demorou? Aí eu vou aqui na Bíblia, vou ler Tiago, rapidinho, já li o primeiro capítulo, já está valendo. Então acho que é a disciplina somado ao querer, o desejo de querer aprender mais da Bíblia. Espero que te ajude aí, meu querido. Com certeza ajudou sim. Bom, pastor, a gente falou agora, você falou de modelo, padrão. A gente, de fato, não é porque fez um curso de teologia padrão para ninguém. É claro que o nosso testemunho tem que ser coerente para inspirar as pessoas. Mas o nosso padrão é Cristo. E nós, lendo vários versos da Bíblia, por exemplo, o episódio da tentação, Cristo ele deu uma resposta que, creio eu, serviu de padrão para a gente. Quando ele foi tentado, ele respondeu, disse Jesus, não só de pão viverá o homem. O que a gente pode aprender nessas respostas que ele fala, está escrito, não só de pão viverá o homem. E ele sempre, antes de dar uma resposta, ele menciona que estava registrado na Bíblia. E a Bíblia da época de Cristo era todo o conteúdo chamado hoje de Velho Testamento. O que é que isso ensina para a gente no exemplo de Cristo, citar a Bíblia para combater as tentações do inimigo? Então, não são todas as pessoas que têm essa habilidade, porque quando a gente começa a ler a Bíblia, isso aí no judaísmo, uma criança até 12 anos de idade, por exemplo, ela tinha que decorar toda a Torá, até os 12 anos de idade. E não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha nada. Então, essa experiência, né, de você ter um cântico no coração, eu falei no sermão hoje, né, a música que está na minha mente todo dia é essa, grande alegria inundou o meu coração, porque Cristo vai voltar. Então vem alguma história, não, Cristo logo vai voltar, eu preciso ter essa alegria. Então é importante você ter sempre essa réplica, né? Assim diz o Senhor, Deus disse, então está escrito. E foi assim que Jesus venceu. Nós não vencemos com teorias humanas, percepções pessoais, conceitos psicológicos e humanistas. Nós vencemos quando nós colocamos o assim diz o Senhor na nossa vida. Eu gosto muito, pastor, da experiência de João capítulo 2, por ocasião ali daquela festa nas bodas de Caná, quando alguém procurou Maria e disse assim, olha, fala lá com seu filho porque está acabando tal. E aí Maria respondeu o seguinte, olha, faça tudo quanto ele vos disser. Esse é o pior de todos os mandamentos da Bíblia. Olha, Jesus mandou fazer isso? Faça. Está escrito? Faça. Então nunca brinque com o está escrito. Se está escrito. E outra coisa que eu sempre digo para as pessoas, nunca diga não a um não de Deus. Porque, pastor, na minha maneira de enxergar, não é todo dia que eu gosto de ler a Bíblia, tá? Não é todo dia que eu tenho amor, que eu quero. Tem dia que eu acordo e quero ler a Bíblia, tem dia que eu acordo e eu não quero ler a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela me confronta muito. Essa semana que eu estava lendo o livro de Êxodo, por exemplo, eu fiquei intrigado, por que Deus é onisciente? Aí Deus chamou Moisés e falou, Moisés, olha só, eu preciso que você vá lá falar com o faraó, só que eu já vou endurecer o coração do faraó, e o faraó vai dizer, não vai libertar o povo. Aí eu falei, mas Deus está brincando com Moisés, né? E 10 vezes falar com a mesma, então, às vezes a gente começa, aí mais adiante, começou o negócio a ficar mais claro para mim, o conceito e tal, e a nossa natureza, pastor, humana, ela não tem prazer nas coisas de Deus, pastor.
Então, meu querido irmão, levantar de manhã e ler a Bíblia é um milagre. Não é fruto da sua vontade ou da sua escolha, isso é fruto da graça de Deus. Por isso que quando a gente quer andar com Deus, a Bíblia diz: o Senhor me desperta todas as manhãs. A gente vai colocar o despertador, vai pedir para Deus, mas isso precisa se tornar um hábito na nossa vida, porque não é normal para mim e você, que somos seres humanos, e uma mente totalmente acelerada, tantas limitações no ambiente que a gente vive, e a gente dá prioridade para Deus. É um exercício diário, pastor, porque nós estamos lutando com uma tendência, uma paixão, e eu digo para você, sempre que eu não alcanço as minhas metas, eu digo assim: Deus conhece a minha estrutura e sabe que eu sou pó, Senhor, me perdoa, porque o exercício da vida cristã é assim, é vir a Deus toda hora, é pegar alimento e pedir perdão. Senhor, me abastece e me perdoa, eu pisei na bola, porque a Bíblia desafia a gente, não é tudo que a gente lê na Bíblia que a gente gosta. Se você tem um problema de relacionamento, e a Bíblia diz que você tem que perdoar o seu irmão, que você tem que amar, que você tem que andar a segunda milha, que você tem que ser verdadeiro. Então parece ser algo meio contrário à natureza humana. Por isso que o maior desafio, pastor, eu coloquei o do tempo, mas seria de uma perspectiva assim, mais na questão social. Mas a nossa maior dificuldade para ler a Bíblia é a questão espiritual, pastor. Que nós não temos uma natureza que gosta de Deus, que aprecia as coisas de Deus, que quer passar tempo com Deus. Nós não estamos neste nível ainda. Então essa é a luta maior que todos nós enfrentamos. Aí vem aquela ilustração já conhecida, né, das duas naturezas, e aquela que é alimentada é aquela que vai então obter o destaque, a vitória sobre a minha vida, se é a carnal ou a espiritual. E eu já tive, pastor, só fechando, eu já tive momentos que eu falei para Deus assim de manhã: meu Deus, eu não estou com vontade nem a mente para ler a Bíblia hoje, mas eu vou ler. Olha, e foi o dia que eu mais li a Bíblia, pastor. Passei um tempo maior, eu disse: meu Deus, me perdoa, sabe? Então essa é a nossa luta, irmãos, é a nossa luta. Nós somos fracos, humanos, e Deus tem que dizer: Deus, me ajuda a entender esse texto, entender a Bíblia. Eu estou com a mente viajando hoje, a mente está fraca, não está captando, eu só quero ficar no seu colo hoje, só quero ouvir a tua voz, impressiona meu coração. E Deus se relaciona conosco de diferentes maneiras, e você vai ser abençoado de igual forma. Amém. O Wagner Moraes, vai aparecer aí o comentário dele na sua tela agora. Ele diz assim: o Espírito Santo inspirou os profetas a escrever a Bíblia, e hoje o Espírito nos ilumina para compreender e praticar os escritos dos profetas. De fato, o Espírito Santo tem esse papel essencial, né? Cristo enviou o Espírito Santo, ele rogou ao Pai o Espírito Santo, e ele prometeu aos discípulos que ele permaneceria conosco, através do Espírito Santo, até o final dos tempos. Então, graças ao Espírito Santo, é que a gente deve então buscar compreender a Bíblia. Se ele é o autor, porque ele inspirou os profetas, ele também vai guiar nossa mente na compreensão. Pastor, só antes de você colocar o segundo ponto, irmãos, ler a Bíblia é uma experiência agridoce. Tem dia que a gente lê a Bíblia, a gente experimenta o amor de Deus. Tem dia que você lê a Bíblia e Deus te dá um tapaço na cara. Ele fala: ó, você tem que mudar nisso aqui, meu filho. Quando Deus olha para você, tem dia que a experiência ela é doce, mas tem dia que a experiência é amarga. E você tem que dizer: meu Deus, como é que eu vou viver isso aqui que o Senhor está propondo para mim? Eu não sei como é que eu vou fazer para viver isso aqui. Eu não tenho maturidade, ó Deus. Eu não acredito que eu não tive a convicção ainda para guardar o sábado, tomar a decisão pelo batismo. Eu não tive a convicção de que eu tenho que devolver o dízimo. Então me ajude nisso. Agora, não viva a sua vida cristã somente da perspectiva emocional, pastor. Porque o mundo evangélico ensina hoje: o cristiano, eu preciso sentir. Se eu não sentir, eu não faço. Não. O que está escrito? O que é que foi dito? O que deve ser feito? Então aí vai o princípio, tá bom? Então deve-se ter esse equilíbrio, né, entre sentimento e razão, para você entender a vontade de Deus. Mas ler a Bíblia é uma experiência agridoce. Você não está bem com a sua esposa, e você vai ler a Bíblia: maridos, amai-vos as vossas esposas. E aí? Aí você vai orar, e a Bíblia diz que se você não cuida bem da sua casa, você é pior do que o incrédulo, e Deus não vai responder a sua oração. Então ler a Bíblia exige muita humildade, pastor. Humildade, porque não é fácil, com a natureza que temos, ler a Bíblia. É difícil, mas é prazeroso, e em alguns momentos vai ser doloroso. Quando Jesus diz: toma a tua cruz,
deixa isso, deixa aquilo. Aí vem a parte da maturidade, né? Então, pastor, estudando o que Jesus sempre respondeu, ele colocou a Bíblia então como a base, a norma para a nossa vida cristã. Só que teve momentos em que parece que Cristo apresentava o que estava registrado, mas trazendo algo novo. Ele citou vários momentos, olha, vocês ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo, e ele apresentava algo aparentemente diferente. O que Cristo queria dizer com isso? Ele estava invalidando o que havia sido dito antes, ou tinha um outro objetivo, em ele citar o anterior e depois apresentar algo novo? Existe um conceito em teologia, que é sempre a revelação presente, ela vai ampliar a revelação anterior. Então você pega, por exemplo, assim, Daniel capítulo 2 é a profecia mãe, tá? O que Daniel 7 faz? Daniel 7 vem, repete a revelação e acrescenta novos detalhes, certo? O que Jesus fez? Jesus partiu de um pressuposto já revelado e Jesus ampliou aquele conceito numa questão mais prática, mais espiritual, por exemplo, na questão do pecado, né? O adultério está limitado ao ato físico. Então Jesus, ele disse, porém eu vos digo que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, ele já adulterou. E eu dou graças a Deus, irmãos, porque 99% dos pecados que nós cometemos, eles estão guardados na caixa preta, que é o nosso coração. E eles não são externalizados, mas nós pecamos muitas vezes por dia, com pensamentos, com intenções, com ações, né? Então, aí que está o segredo, é você entender que Jesus, ele fez ele tornou, né, porque as pessoas, Jesus, ele tornou o evangelho mais fácil. Eu já penso diferente, eu já acho que Jesus, ele complicou um pouco mais as coisas para nós, porque se você olhar para uma mulher, pensar, você já adulterou, você já é um adúltero, tá? Então você pode estar lá na sua cama, com a sua esposa, na sua casa, e você pode estar adulterando. E aí entra a nossa, quando a gente vai orar, a gente pode falar isso para Deus. Deus, perdoa, tenho tido essa tentação, essa luta. Agora, o está escrito, ele é para todos. E aí a pauta, é a regra. O que está escrito é isso aqui. Amém. Olha, a gente fica seguro, porque se está escrito, se está na palavra, então não é a opinião de A, a opinião de B, é o que Deus disse. Então isso traz para nós segurança de que a igreja que vai seguir a Bíblia, ela vai estar apresentando o evangelho fundamentado, verdadeiro, fora de qualquer tipo de descredibilidade, né? Pastor, e outro detalhe interessante para quem estuda a Bíblia, eu creio que todos que estão, quem vem na escola sabatina é porque ama a Bíblia e gosta de estudar a Bíblia. É mais ou menos assim, às vezes você diz assim, meu Deus, como que eu vou praticar isso aqui? Olha que loucura isso aqui. Lógico, para quem tem uma natureza pecaminosa, aquilo parece impossível. Mas lá em João capítulo 1, no verso 12, diz assim, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser filho de Deus. Então, pense o seguinte, quando você aceita Jesus e aceita a Bíblia, você não vai viver um cristianismo pelo seu poder, pela sua força e pela sua própria vontade, porque a Bíblia diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Então, a vida cristã, você não vive com os seus próprios méritos, com as suas próprias forças, porque senão, você vai ser um legalista, um moralista. Vida cristã é graça, você aceitou Jesus, Deus vai lhe dar diariamente poder para vencer o pecado, Deus vai lhe dar disposição para amar as pessoas, se relacionar, suportar. Então existe esse lado bonito do cristianismo, que você tem que vir a Jesus para você receber mais dele, tá? E aí Deus tem esse poder, pastor Fanuel. Eu gosto do pastor Mark Filling, porque o pastor Mark Filling diz assim, que quando nós abrimos a Bíblia, há um poder que Deus comunica da sua palavra para nós, para a gente ser vitorioso naquele dia. Agora vem um detalhe importante, a Bíblia ela apenas é um alimento diário, pastor, não adianta achar, eu li a Bíblia hoje e não preciso ler amanhã. A Bíblia é igual alimento, a comida que você comeu hoje no café da manhã, ela não vai servir para o desjejum de amanhã, e não vai servir para todos os desjejuns, você tem que sempre fazer o seu desjejum. Então a gente ler a Bíblia por apenas um dia, fique bem claro isso na mente, tá pastor?
A gente lê a Bíblia por apenas um dia. Então, eu li a Bíblia hoje, amanhã eu preciso ler de novo, porque senão aquele conhecimento ele vai perdendo o sentido. Agora, o benefício disso fica na nossa vida, tá bom? Comentário da Maria Helena dos Santos Pena, obrigado pelo comentário. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como sou de Cristo. Na vida de Paulo se demonstra claramente que ele se permitiu ser transformado pelo poder da palavra através da atuação do Espírito Santo. Amém. Esse é o objetivo do estudo da Bíblia, não é? Ser transformado por Deus. Pastor, esse tema de ansiedade mexeu com muita gente aqui no chat. Vários comentaram: olha, eu também sou ansioso, eu também tenho dificuldade, eu também tenho a vida agitada. E eu creio que isso intensificou agora na pandemia. O que a gente poderia sugerir dentro da palavra de Deus para proporcionar essa tranquilização, esse equilíbrio? A Bíblia ela pode proporcionar isso? Há alguma passagem ou algum tipo de estudo que pode me ajudar a obter essa paz, esse equilíbrio meio ao estresse, ansiedade, que estão um pouco acrescentados nesses dias? Bom, aí você tem que marcar uma terapia com Deus, né? Conversar com Deus, abrir seu coração. Para mim, pastor Fanuel, a parte mais difícil, eu até um dia vou pregar esse sermão para vocês, a parte mais difícil para mim do cristianismo se chama oração. E porque nós somos um poço de emoção, boa e ruim. Então essas emoções, elas sempre vão estar aflorando, e quando a gente se apega às promessas de Deus, que são diversas, né? Se você se apega às promessas de Deus, por isso que é bom ter na mente uma música, ter um texto bíblico. Quando você tem essas promessas, seu nível de ansiedade ele vai reduzindo. Mas por que para mim, a parte mais difícil da minha experiência cristã, talvez seja a sua? Não é guardar o sábado, não é devolver o dízimo, não é cuidar da saúde. A parte mais difícil para mim é orar. Orar. Só que orar não é aquela oração que você vai, orar, é você entrar no seu quarto e você falar: Deus, já pedi isso aqui para o Senhor 500 mil vezes, não consigo vencer, tem sido difícil, eu não sei, Deus, tem coisa errada na minha vida, me organiza, me reorganiza, porque quando a gente vem para a igreja, tem coisas que a gente tem que aprender, mas tem coisas que a gente tem que desaprender. E as coisas que você tem que desaprender são muito mais doloridas do que as que você vai aprender. Então, para mim, a oração hoje ela é um tremendo desafio para mim. Sentar, se concentrar e entrar dentro de mim mesmo e dizer para Deus: Deus, eu sinto vergonha de conversar esse assunto com o Senhor de novo. Não sei mais o que fazer. Por favor, eu estou com medo, estou receoso, acalma isso em mim. Então, pastor, o que eu diria? Cada um tem que ter a sua experiência com Deus. O que eu sempre digo é o seguinte: toda experiência com Deus, ela precisa ser real e transformadora. E há um impacto. E esteja com o coração aberto, porque aquilo que Deus disser, siga o que disse Maria: faça tudo aquilo que Ele vos disser. Se você fazer, você vai ver a água se transformando em vinho. Pastor, quando a gente lê alguns livros da Bíblia, é claro que se perdeu um pouco disso na tradução da língua original para a nossa língua materna de hoje. A Bíblia usa muitos textos com versos, com rima. Isso parece ter um papel de ajudar na memorização, no armazenamento daquelas informações, para que pudessem ser lembradas, sobretudo para controlar essa ansiedade, essa falta de fé, trazer essa paz. A Bíblia diz, por exemplo, no Salmo 119, verso 11: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então o autor propõe que o segredo para vencer a tentação, para não falhar na minha fidelidade com Deus, é manter a sua palavra sempre viva na minha vida e guardada na sede dos meus sentimentos, que é representada pelo coração. Como que a gente pode olhar então para a Bíblia e pensar em buscar memorização, guardar, quem sabe até músicas que têm uma letra bíblica, e qual papel tem essa memorização na minha vida espiritual? Então, é justamente isso que nós estamos falando. No momento, a sua mente ela solta como um gatilho, né? Assim como
a natureza pecaminosa tem os gatilhos, né? A gente vai no psicólogo, o psicólogo fala, vamos identificar quais são os gatilhos que estão soltando isso em você. Os gatilhos espirituais são os textos bíblicos. Quando vem a tentação, o Espírito Santo, aciona o gatilho, solta uma promessa de Deus, solta outra promessa de Deus, solta um texto bíblico, solta uma música. Então esses gatilhos, se eles estão armazenados em nós, quando puxar o gatilho vai sair, mas o problema é que às vezes não sai, né? Então aí que está o desafio. Então, quanto mais eu me expor ao estudo da Bíblia, mais gatilhos eu vou ter preparados ali por Deus para esses momentos difíceis, de lutas, tomar uma decisão. Vai vir então as informações bíblicas que vão me ajudar na decisão. Pastor, eu quero só terminar minha fala dizendo o seguinte: eu acho que os pais, eles precisam investir mais na espiritualidade da família e ensinar os filhos a decorar a Bíblia. Porque as crianças, elas têm uma facilidade para guardar, é uma mente boa. Então lança um desafio na sua casa, todo dia seu filho lê. O desafio hoje é decorar o primeiro mandamento, o desafio hoje é decorar o segundo mandamento. Vai criando esse clima dentro de casa. Acho que isso aí vai fazer bem, né? Talvez você não consiga mais, mas você pode ajudar numa próxima geração. Pastor, o horário já terminou, quero só terminar dizendo o seguinte para vocês: que a palavra de Deus, ela é viva, e ela é poderosa, e ela é um instrumento de Deus para a gente ter um cristianismo coerente, transformador, e que as pessoas, ao chegarem perto de nós, vão se sentir bem, né? Por estarem perto de nós, por sentir esse perfume tão agradável da graça de Cristo em nós. Tenha você essa experiência, meu querido irmão. A Bíblia, ela é prática, objetiva, ela é relevante, ela é contextualizada. Ame este livro e lembre-se que vai ser uma experiência agridoce. Vai ser gostoso, mas vai ser ruim, mas fique com ela, que você vai se dar bem. Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado a todos que participaram conosco. Vários comentários aqui, por exemplo, o Dinho dizendo: quando lemos a Bíblia, entramos na mente de Deus. E a Norma Laurindo, ela fala que para ajudar nesse estresse, o sábado nos ajuda, porque ele cria uma lacuna temporal na semana para proporcionar esse equilíbrio, essa reorganização das ideias da vida com Deus. O Jorge Silva também mencionando aqui, Eliane, a Aparecida, várias pessoas comentando a importância do estudo e como estão felizes por participar dessas orientações. Muito obrigado a você que está conosco. Nós vamos agora concluir o nosso estudo, nós vamos ter um momento de oração. A gente quer agradecer às nossas crianças. Elas prepararam um vídeo, já foi apresentado aqui, você pode assistir em outro momento, está gravado no nosso canal, onde elas fizeram um vídeo participando. Todo último sábado do trimestre, ou 13º sábado, as crianças têm uma participação ativa na escola sabatina para os adultos, porque elas estão reunidas sempre em classes, inclusive agora também de maneira digital. Alguns professores estão conseguindo fazer, via aplicativos de reuniões virtuais, a reunião com os garotos e garotas. Se agradece aos pais que estão apoiando essa iniciativa e estão permitindo os seus filhos continuarem estudando juntos. Inclusive também hoje está acontecendo uma classe bíblica com os juvenis desta igreja, preparando-os para o batismo que ocorrerá em setembro, o período da primavera. Então, parabéns à equipe que está conduzindo isso e a todo o papai e mamãe que está colocando o seu filho ali para estudar a Bíblia e participar dessa metodologia. Nós vamos ter a oração, o pastor Paulo Godinho vai nos conduzir a Deus, agradecendo por esse estudo, por esse aprofundamento, e em seguida ouviremos um testemunho de uma região distante da nossa, aonde a obra tem avançado, graças às nossas ofertas, que são destinadas à ampliação da pregação do Evangelho em uma região diferente. Pastor, nos conduz então a oração. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco e apresentar esses conhecimentos tão importantes, que a gente possa viver de fato a coerência bíblica cristã no discipulado, não apenas um conhecimento aprofundado, mas uma vida prática em harmonia com assim diz o Senhor. Vamos orar? Nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que ela esteja no nosso coração, na nossa mente, nos nossos lábios, e que ela venha reorganizar a nossa vida, nos dando a mente de Cristo, para sermos instrumentos
luz neste mundo de trevas. Abençoe todos os alunos da Escola Sabatina desta igreja, os que participaram, e abençoe esse próximo trimestre também de estudos em nome de Jesus. Amém.